Caio, por favor, me responda uma pergunta simples. O que é? Toda a Escritura é divinamente inspirada? É toda a Bíblia? Só o Novo Testamento? Só os Evangelhos? Só o que Jesus disse? Por favor, Caio, me tira essa dúvida. Divinamente inspirada? As Escrituras da Bíblia que estão contidas aqui na Bíblia? Os livros. Esses livros aqui, na minha opinião, são. O que é e o que não é a pergunta da pessoa. São inspiradas. Agora, existem inspirações, existem revelações. Inspirações passam, revelações crescem. Inspirações passam, revelações crescem. Então existem todos os que escreveram aqui a Bíblia, na minha opinião, na minha confissão de fé pessoal, claro, não que isto salve. Porque dizer eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ou isso, aquilo não salva ninguém, só Jesus salva, é só a fé em Jesus, é só a graça de Deus é que salva. A Bíblia não salva ninguém. Isso fique claro. Eu não negocio isso com ninguém em lugar nenhum. E ó, apareçam para conversar onde quiserem. Quem salva já existia antes de haver Bíblia. Acabou. Isso é palhaçada, aqui não. Então aqui a Bíblia tem o lugar dela, mas ela não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela não é o Verbo encarnado, ela não derrama sangue por mim. Então, a própria Bíblia diz que homens falaram da parte de Deus. Quando Pedro diz, porque nunca jamais nenhuma dessas escrituras aqui foi dada por vontade própria dos seus autores. Antes, Pedro diz, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Isso é a primeira coisa. Eu creio que tudo que está aqui na Bíblia é inspiração divina. Também creio que tem inspirações aqui que expiraram como inspirações, como a própria Bíblia diz. Hoje eu citei o exemplo de Hebreus. Tudo aquilo que em Jesus não teve a sua atualização, ficou para fora, ficou para trás. Caducou. Caducou. Leia Hebreus capítulo 1. Veja aqui, capítulo 1, abra aí. Havendo Deus, verso 1, outrora, falado muitas vezes aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos tem falado pelo Filho, Jesus, o qual é o herdeiro de todas as coisas, é a revelação exata do ser de Deus. Em Cristo está tudo feito e consumado, e a exatidão da revelação ganhou concreção. Por isso é que o escritor de Hebreus diz que o ministério dos levitas ficou para trás, olha só. Você perguntou o que é, o que não é. Inspirado tudo foi, agora tem inspirações que ficaram obsoletas, passaram porque eram inspiradas enquanto aquilo que elas inspiravam não tinha se concretizado. Então, quando um sacerdote em Israel pegava um cordeirinho e ia imolá-lo pelo pecado de alguém que vinha quebrantado, dizendo, Senhor, me perdoe, eu pequei, aquilo era uma simbolização, era uma arquetipia que apontava na direção daquele que viria e tiraria o pecado do mundo. Mas uma vez que ele já veio, já tirou o pecado do mundo, ninguém precisa mais matar nenhuma ovelha. Então o livro de Levítico foi. Caducou. Com ele, não só isso, todas as demais coisas foram, não só por causa disso, até porque Paulo também diz que na cruz Jesus encravou aquele escrito de dívida inteiro que a gente tem ali nas leis de Moisés, não só nos 10 mandamentos, mas nos aplicativos específicos da lei de Moisés, que Paulo diz que era um escrito de dívida insuportável, o qual Jesus removeu inteiramente, não é parcialmente ou de algum modo, é inteiramente o removeu e o encravou na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele tirou da Bíblia. Acabou, arrancou, ficou a essência. O que ficou? Ficou tudo que é vida. Por isso você vê especificamente em Lucas, por exemplo, depois da ressurreição,
Quando Jesus conversa com Cleopas e o outro que com ele andavam na direção de Emaús, e ia lhes expondo as escrituras à medida que pelo caminho falava, isso aconteceu com os demais apóstolos também, lá se diz explicitamente, e lhes mostrava tudo que na escritura constava a seu respeito. E o Apocalipse vem e diz que o testemunho todo dessa revelação é Jesus. Todo indicativo, tudo aquilo existia para apontar para ele. Agora ele veio. O que ficou? Ficou tudo o que ele diz. Eu ensino e continua o resto. Eu tenho que ver se é conforme o espírito dele. Por exemplo, Salmo 137. Salmo lindo. Maravilhoso. Junto aos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e nós chorávamos. Quando nos pediam que cantássemos canções do Senhor, mas como nós podemos cantar canções do Senhor em terra estranha? Com os nossas guitarras penduradas nos salgueiros, os nossos tambores silenciosos, a nossa alma angustiada, como podemos? Com essa saudade de Jerusalém, aqui nesse cativeiro. Ah, Jerusalém, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se seque a minha mão direita, que a língua se me apegue ao paladar, ao céu da boca, e não se descole. Jerusalém, bem-aventurado aqueles que por amor de ti pegarem os filhos dos caldeus, dos babilônios, e racharem a cabecinha deles nas pedras, nas penhas, e derramem o sangue deles. Benditos os que esfolarem os filhos dos nossos inimigos. Isso é palavra de Deus? Aí que tá. Passa por Jesus. Amei os vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos e amei os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Salmo 137 sobrevive nesse espírito final, é isso aí. Quer ver um salmo maravilhoso, lindo, maravilhoso, está todo ele na validade toda. Agora, o último verso, eu como cristão, discerno, entendo o tempo, a hora, a devoção, o olhar, mas ele já não é, na sua definição explícita, nada que o meu coração acolha. E uma oração que eu não sei fazer para Deus. Eu não tenho essa oração dentro de mim. Como cristão, sinceramente, o Espírito Santo nunca me deixou orar a oração final do último verso do Salmo 139. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Termina dizendo, né? Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Não abomino eu a eles com ódio consumado? Como posso eu, depois de Jesus, ter esse sentimento? Não dá mais. Passou nesse sentido. Aqui outro dia alguém ficou escandalizado quando eu falei aqui sobre a história e os que ficaram para trás, e eu disse que havia coisas na vida de Paulo que eu preferia muito mais a maturidade do meu pai, que meu pai nunca escreveria segundo aos Coríntios com aquelas dorezinhas. Ai, mas estão falando da minha aparência, da minha careca, meu Deus, naquela área ele era menor, como na sua resposta humana. Aí alguém ficou chocado, ou vários ficaram chocados. Mas aí, não leem a palavra, não leem Hebreus, capítulo 11. Que vem começando lá do início, passa por todo mundo, Abel, vem lá Noé, aí vai Abraão, passa pela galeria inteira, vem com todo mundo que a gente diz, uau! Os desconhecidos, fala dos desconhecidos, e no fim diz, tudo isso aconteceu para que eles, sem nós, sem mim, Caio, eles não sejam aperfeiçoados. Isso é corpo de Cristo. Corpo de Cristo não é só na horizontal, corpo de Cristo é na linearidade da história. Davi é membro desse corpo, ele precisa de mim. Abraão é membro desse corpo, precisa de mim. Tem coisas que eu entendi e Abraão morreu sem compreender. Porque eles sem nós não serão aperfeiçoados, assim como nós sem eles não teríamos tido os exemplos que tivemos.
Para chegar até aqui. Para seguir para o bem e para aprender a não fazer para o mal. Como diz Paulo em 1 Coríntios 10, todas essas coisas foram ditas e escritas para que, através desses exemplos, nós pudéssemos discernir o caminho. Então, nós estamos num processo de repetição histórica muito parecida com a deles. Agora, eu tenho a chance de olhar para trás, de aprender com eles, com os acertos e com os erros, e eles serem em mim aperfeiçoados no corpo. Assim como cada nova geração deve buscar aperfeiçoar a anterior, assim como cada novo filho deve honrar o pai. Honrar o pai é aperfeiçoar o pai em mim, é pesar, medir, entender e melhorar o pai em mim. Agora eu não entendo esse pessoal, porque se o negócio é voltar para trás, Adão foi o cara, né? E Cristo morreu em vão. E morreu em vão. Meu Deus, é para frente. O alfa e o ômega, a gente está indo na direção de algo imenso. Imenso.